Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Estou passando aqui então para gravar a aula de de patologia, onde é que a gente vai abordar sistema respiratório. É uma aula gigantesca, ah, então é uma aula longa. Eu resolvi pela situação e vamos dizer, pela importância para nós da radiologia do sistema respiratório, como N exames que a gente vai realizar, e também pela situação atual, né? Então resolvi fazer uma aula bem extensa. Então, vamos lá, vamos com calma, vamos explicar detalhe por detalhe. A gente começa mais básico e vai aprofundando à medida que a gente precisa ter conhecimento. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pensar nas funções, né? A primeira função do sistema respiratório, troca de gases. Tá na inspiração e expiração. Um ser humano normal, então vai ter uma frequência média de 12 a 15 respiração por minuto. A respiração externa, então vai ser a troca de gases do ponto, vai ter de 6 a 8 litros por minuto. Isso dá 250 ml de oxigênio entra e 200 ml de CO2 saem por minuto. Então, para que isso? Para tudo lá depois na tua respiração interna, a respiração celular, que a gente já falou bastante sobre isso e vamos falar. Quais são as funções? Então, ali já, a função número 1, todo mundo já sabe, né? A troca de gases, tá. Mas o que acontece também vai ser o equilíbrio do ácido básico, a fonação, né? Que a gente está falando, a defesa pulmonar, então a respiração é uma forma de defesa, a tosse está aí para isso, né? Para falar sobre isso. E o metabolismo e manejo de materiais bioativos. Isso daqui o pessoal nunca pensa, mas sabe aquela quando tu come aquela comida com muito alho e que tu fica, vamos dizer, exalando aquele cheiro de alho? Então, é materiais. Ou o cheiro próprio bafo de cachaça, assim, o cara está exalando cachaça. Porque é materiais bioativos sendo eliminados, então a gente também elimina nisso aí. O que a gente vai dividir, então, macroscopicamente? Vias aéreas superiores, que vai ser fora da caixa torácica, né? Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, parte superior da traqueia. Vias aéreas inferiores, que são órgãos da cavidade torácica, pleura, parede torácica e músculos, mais o gradil costal. Então a gente dividiu macroscopicamente nesses dois. Vias aéreas superiores, qual que é a finalidade? Eu sempre falo isso em aula, né? Primeiramente, filtração. Então, o pelo do nariz, a ideia de filtrar, e a gente está num período onde a gente se preocupa muito com isso, né? Se tu olhar hoje, todo mundo está dando máscara e bem louco por causa do vírus chinês, né? Por quê? A filtração. Então, a primeira coisa quando a gente respira é filtrar, tentar eliminar um pouco dessas impurezas. Segundo fator é o aquecimento. Isso para quem é aqui do Rio Grande do Sul, quando tu sai de manhã cedo e corre para dar aquela corridinha, pegar aquele ônibus, assim, tu respira aquele ar gelado, chega a dar uma dor, né? E outra coisa, acontece com o pessoal quando o ar está muito seco, né? Que é a umidificação. Então, as primeiras coisas que tu vai ter, filtração, aquecimento e umidificação. A secreção nasal, então, tu tem um muco, né? Que são imunoglobulinas e interferons. A gente já falei na aula passada lá de hemato, eu falei das imunoglobulinas, para defesa, né? Já começa a se defender aqui. Os seios nasais, então, qual que é a finalidade? A gente vai fazer lá as rotinas, o pessoal da radiologia, rotina dos seios da face, que é diminuir o peso do crânio e permitir a ressonância vocal. Isso também eu sempre falo quando tu tá com sinusite, quando tu tá engripado, tá todo errado lá, tu vê que tu fica com a cabeça pesada, tu fica com a voz dissonante, uma voz ruim. E aqui o epitélio olfativo, lá na lâmina crivosa, onde é que vai fazer assim, o olfato. Então, aqui é a imagem, então, da nasofaringe, orofaringe, né? Então, o ar está entrando aqui. A própria epiglote, que vai baixar aqui quando para se fazer a separação do ar que vai entrar pela traqueia e o esôfago, né? E a laringe. Perfeito? Vias aéreas superiores, então tu tem laringe, epiglote, cartilagem aritenoide ali e as cordas vocais.
As cordas vocais são cobertas durante a deglutição pela epiglote, como eu falei anteriormente. Então, tu vai ter ali laringe, a glândula direitinho, o ocioide, as vias aéreas inferiores, então são uma cartilagem e o músculo liso, né, que são basicamente compostos. Tu vai traqueia, bronco principal primário, bronco secundário lobular, bronco terciário segmentar, bronquíolo, lá nos bronquíolos respiratórios terminais. A gente vai falar mais disso daí mais adiante. As pleuras. O que é a pleura? A pleura, a gente falou bastante, a gente vai falar em patologia em derrame pleural, né? Então, qual que é o espaço? Então, existe um espaço entre o órgão, né? Entre o pulmão e a caixa torácica. Então, aqui é a pleura parietal, pleura visceral. Então, que existe um espaço entre as pleuras. Pleuras que reveste o órgão, então pleura visceral, né? Lugar de víscera, né? E pleura parietal. As pleuras, então, tu vai ter pleura no mediastino, diafragma e torácica. Pleura visceral, tecido pulmonar, propriedades elásticas, os líquidos e a pressão negativa. Então é como tentar inflar um balão dentro de uma garrafa PET, né? Tu vai ver que ela não consegue colabar, não está costando, mas agora se tiver uma pressão negativa, tu vai conseguir encher, perfeito? O esplácio pleural é uma pressão intrapleural média 4 centímetros abaixo da pressão atmosférica, então é uma pressão negativa. Isso é muito importante quando o paciente vai ter um pneumotórax, vai ter uma patologia com perfuração, e aí ele vai ter isso comprometido. Aqui no pneumotórax, quando a superfície pleural se rompe, né, e o ar aspirado entra dentro ali, que é porque a pressão é menor. O ar só vai entrar por causa da pressão menor. Então a gente movimenta o ar, o nosso fluxo, a nossa respiração, ela só funciona e só conseguimos respirar porque a gente consegue fazer uma diferença de pressão. Então, no momento que tiver qualquer ruptura ou um pneumotórax traumático ou até mesmo um pneumotórax espontâneo, por causa disso, né, então vai ter vamos dizer, vai entrar ar ali, porque a pressão lá é menor, os pulmões se separam e a parede torácica, ambos seguindo uma tendência elástica. Então, possivelmente não vai conseguir mais fazer uma respiração adequada. Então, aqui, esse é o espaço que a gente está falando. Tu tens aqui uma pressão negativa, né? Para poder entrar. E aí, por quê? Porque quando tu respira, tu enche esse teu pulmão de ar, ele tem que ficar muito próximo dessa parede aqui. Ele vai inflar. Se aqui tem que ter uma pressão menor que aqui, para poder conseguir encher esse pulmão. Caso isso aqui tenha acontecido comprometimento, ou um pneumotórax traumático, ou até um pneumotórax espontâneo, essa não consegue mais inflar. Então, cada vez o pulmão vai colabando, ficando colabando sempre em direção à sua origem, perfeito? Então, ali a divisãozinha, bonitinho, sáculos. Ali a questão da troca, então, como é que está acontecendo essa troca? Então, tu precisa ter aqui uma membrana bem fininha, né, uma membrana respiratória. Por que eu sempre digo, por que a gente não consegue respirar? Vamos dizer, por que essa troca não acontece onde passa os vasos, qualquer vaso? Por que exclusivamente um alvéolo ele é necessário para isso? Por causa da membrana. A gente precisa de uma membrana bem fina, vamos dizer, pequena para poder fazer a troca, para fazer essa troca de o gás carbônico e entrar o CO2. E essa troca aqui precisa disso aí. Então, aqui, isso aqui é bem interessante, né? O que tu vai ter, 60% da troca vai acontecer no pulmão direito, que tem 3 lóbulos, pulmão esquerdo tem 2 lóbulos. Organização funcional. Então, tu vai ter uma zona de transporte. Se tu tem uma via que ela leva, mas não acontece troca, a gente chama de zona de transporte. As vias aéreas superiores da traqueobronca vai até a traqueia, até os brônquios. A zona de transição é o início dos bronquíolos ali, respiratórios, e aí tu começa a desaparecer os cílios. Eu vou falar bastante depois dos cílios, a questão do próprio limpeza de muco, perfeito? Quando chega na zona respiratória, o ducto alveolar são mais ou menos 300 milhões de alvéolos, né, totalizando 80 metros quadrados. Vai ter uma inervação sensitiva só para dorso na pleura. Aqui acontece a troca gasosa, perfeito?
Então, o que acontece? Algo que é um esquema de, vamos dizer, diferente, mas quase o mesmo que a gente estava falando. Tem traqueia, fonte lobular, segmentar, bronquilo terminal, bronquilo respiratório. Ó, até aqui aqui é só tá fazendo o transporte. Então não tem. A gente vai falar depois de zonas mortas, exatamente isso. Aqui o ar que chegou até aqui ele não fez troca nenhuma. Aqui começa uma transição. Começa a ter, não é a parte 100% respiratória, mas começa a ter uma transição. Já a partir daqui do ducto alveolar e dos sacos alveolares, tu tens a zona respiratória. Aqui está acontecendo a respiração, aqui está acontecendo a troca gasosa. Então, ó, o esquema, né? De novo, né? A árvore respiratória vai diminuindo, né? Vai diminuindo de tamanho e aumentando de quantidade. Por isso que a gente chama de árvore brônquica, né? À medida que vai caminhando, então até aqui a gente tinha produção de muco e tinha os cílios, né? E à medida que vai lá nos capilares, ó, se tu pensar aqui como a membrana, ó, da troca, que tem uma parte muito grande. Então vai diminuindo para ficar muito próximo aqui dos capilares e do alvéolo. Aqui consegue fazer a troca. Aqui consegue fazer a troca de um lado e vamos dizer, do gás carbônico pelo CO2. Os cílios é o sistema ciliar, então vai ser o responsável de varrer o muco, né, empurrar esse muco para fora. O muco é proteção e também a questão de umidificação, proteção contra meios. E os cílios são responsáveis de varrer esse muco. Tá ali um outro corte histológico, bonitinho. Os alvéolos, então, tu tem os alvéolos tipo 1 de revestimento, que é uma de menor número, tipo 2, os glânulos osmofíticos, produtora de surfactante. O surfactante vai ser responsável por manter esse alvéolo aberto, né? Vai ser muito importante lá na questão de recém-nascidos, né? Quando a gente fala de prematuro, a gente fala de síndrome da síndrome respiratória aguda, né? Que é a criança quando nasce antes das 40 semanas, ele vai ser o prematuro. O prematuro tem problemas, vamos dizer, respiratório, porque ele não produz ainda esse carinha aqui, o surfactante, que ele é responsável de manter os alvéolos abertos. Tipo 3 postula-se que tem a função de quimiorreceptora. O surfactante, o que o surfactante vai fazer? É bem importante saber qual é a função do surfactante. Ele diminui a tensão superficial do alvéolo. Se ele diminui a tensão superficial, ele mantém ele aberto e ele facilita a troca. É secretado por exocitose, estimulada pelo MEC, né? Beta-adrenérgicos. Tá ali os alvéolos bonitinhos, o surfactante, a sua composição, e ele mantém isso daqui, né? A tensão superficial. Então, a diminuição, aqui, ó, a atração mútua de todas as moléculas, tensão superficial. Então, as moléculas, como é que uma folha para em cima da água? Por causa da tensão superficial. Se ela for menor que a tensão superficial, ela consegue ficar em cima desse líquido. Então, quando tu diminui essa tensão, né, a adição de detergente quebra a tensão superficial e interrompe a atração polar entre as moléculas de água. Essa é uma experiência de química, física, bem feita, né? Que tu fazia ali quando tá mantendo, e aí quando tu injetava vamos dizer, o detergente, aquilo ali perdia tensão e afundava o objeto. Então, mesma coisa. Se tu tá diminuindo essa tensão, tu facilitou a troca. A correção ciliada, né? O surfactante evita o colapso dos alvéolos, já falei dele. A deficiência vai ter um quê? Uma atelectasia. A atelectasia é o colabamento. Pode ser de várias causas, então pode ser o tabagismo reduz a produção de surfactante. Olha que legal, não fumem. E aí a gente chega na correlação clínica, que é a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Quando nasce antes da produção de surfactante, a criança vai ter uma síndrome que chama isso. Então, por isso que quando tu vê prematuros, ou tu conhece algum prematuro, geralmente, quando nasce muito pequeno, vai para UTI, porque tem todo um problema respiratório por causa de ter nascido antes da produção do surfactante. Mas, gente, então, o que acontece? Ó? Aqui é quando tem um excesso bronquioalvéolo saudável, então lá bonitinho, ó, redondinho, sem espaço. Quando há uma pneumonia, quer dizer que esse bronco está inflamado. Então ele é inflamado e diminui essa luz. A gente chama de luz desse vaso, né? Diminui essa luz, esse bronco está cheio de muco, além de diminuir o espaço, olha aqui que problema, né? Tu diminui o espaço entre da troca e tu diminui a troca porque tem muco, não vai conseguir fazer uma boa troca gasosa. Então, ele tem a questão do enfisema, eu falei bastante lá, falo isso bastante em patologia radiológica, né?
A questão do enfisema que é a destruição desses capilares. Pensa assim, pensa capilares, perdão. O alvéolo é como se fosse um cachinho de uva, né? Tem vários cachinhos de uva. E onde está acontecendo a troca é nesses cachinhos, né? Nisso aqui. O que acontece com o paciente quando o paciente tem uma patologia que é o enfisema? Em vez de ter um alvéolo nesse formato aqui, onde tem vários alvéolos e várias coisinhas, ele tem um só e ele tem uma destruição. Entendeu? Só tem isso aqui. Então ele não tem mais essa quantidade. E aí diminui a área de contato. Por isso o paciente fica com o pulmão menos denso, né? Tá vendo? Tá diminuindo a densidade. A densidade está diminuindo porque não tem mais aquela quantidade de alvéolos aqui bonitinho, então fica menos denso, prejudica demais a troca gasosa, porque a troca gasosa acontece na parede desse alvéolo. Como é que a gente respira? Isso eu falo bastante em aula e gosto de falar, pensar como é que, porque muitas vezes a gente fala, a gente, vamos dizer, é uma atividade que a gente está sempre exercendo de respirar, só que a gente nunca pensou como que a gente consegue respirar, ou como é que a gente está respirando. Tem dois movimentos. Esse movimento aqui, de elevação do externo, eles parecem aqueles, eles chamam, agora fugiu o nome técnico, né? Mas eles chamam, parece essas bombeando, né? Então, primeiramente, ó, o externo sobe, ele faz esse movimento de, vamos dizer, de projetar anterior e superior. Então, ele faz cefálico esse movimento. Ó, quando faz uma inspiração, e as costelas fazem esse movimento chamado, eles chamam de alça de balde, ó. Ela está aqui e ela se movimenta. O que que acontece com isso? Se pensar que ela é meio, vamos dizer, ela é um semicírculo. Quando tu faz isso, combinado com isso, tu aumentou vamos dizer, aumentou o diâmetro, aumentou o espaço. Quando tu aumenta o espaço, automaticamente tu vai diminuir a pressão. Tu diminuir a pressão, tu vai ter, o ar vai tender a ir sempre de uma área de maior para uma área de menor. Tu criou uma zona de menor pressão. Essa zona de menor pressão, como é um sistema aberto, vai entrar. E aí tu fez a sua inspiração. Pergunta pro pessoal da radiologia aí. Quantas costelas eu tenho que visualizar num raio-x de tórax? Quantas costelas eu tenho que visualizar para ser bom? Tem que visualizar, eu sempre digo assim, pensa os macetes, tórax é 10. Tem 12 costelas, então tem que visualizar 10 costelas. As primeiras são mais difíceis, então sempre conta nesse sentido. Ó. Uma, duas, ó, faz a voltinha. Ó. 3, 4, 5, ó, essa volta aqui tem que contar. 10 costelas, isso quer dizer que tu fez bem inspirado, perfeito? Olha a diferença. Paciente normal, paciente com enfisema. O que está mudando? Está bem mais inspirado. Está bem mais inspirado? Vamos lá. As suas dúvidas, né? Porque o que acontece? Aqui tem uma densidade, porque tu tinha os alvéolos. Aqui tu já não tem essa densidade, ó. Tá bem menos denso. E aí, por quê? Porque não tem aquela, meu conflito, a destruição. Outra característica do paciente com enfisema é o seguinte, né? Ele tenta compensar, o organismo tenta compensar a falta de ar, tentando colocar mais ar dentro. Então o paciente tem esse peitinho de pombo. Não é esse nome técnico, mas dizer que esse peito dele é projetado, ó. Está se projetando anteriormente o peito. Ele tem uma inspiração muito profunda aqui, né? Então ele faz isso aqui muito para tentar compensar e ele joga bem para frente para tentar aumentar a quantidade de ar aqui dentro para melhorar a sua troca. É uma tentativa do corpo de responder a isso. Outra coisa interessante nessa imagem, se tu vê, olha essa horta aqui, ó. O cajado da horta bem marcado, bem denso. Olha, comparando, né? Tu tens um pulmão normal, um paciente com enfisema. Pulmão perfil normal, paciente com enfisema. Olha a diferença do espaço anterocárdio aqui, a frente do coração é bem menor, né? Espaço reto external, o nome correto. Espaço reto external desse paciente é bem pequenininho e desse paciente normal, né? E aqui um espaço muito maior. E parece
Olha mais patologia. Olha essa horta aqui bem marcada, bem evidente. Pulmãozinho tudo normal. Pulmãozinho com... Olha a diferença. Tu vê um tecido com uma mesma densidade, tudo bonitinho. E aí tu vai para o paciente de patologia e parece que tem uns espaços vazios, né, Gleberson? Exatamente, tem. Esses espaços que a gente está falando lá. Que é os alvéolos que foram destruídos, então fica bem evidente. Não tem como não falar de sistema respiratório e falar da troca de gás. Então, vai estar relacionado com a fisiologia da circulação. Onde é que tu vai ter aqui, ó, vamos dizer, esse sangue saindo do ventrículo esquerdo, indo para os tecidos corporais. Ó, foi lá, voltou para o átrio direito, né? Veia cava superior, veia cava inferior, voltou, foi para o átrio direito, ventrículo direito, saiu e foi em direção aos pulmões. Para quê? Pela artéria. Então eu sempre falo, agora eu vou ter que dar uma aula de sistema respiratório. Pela artéria, né? Então sai do coração, sai para uma artéria. O sangue pobre em oxigênio, né? Rico em CO2, pobre em O2. Ele vai, faz a troca, né? E volta para uma veia pulmonar rico para fazer todo o caminho. Os músculos respiratórios utilizados, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre eles. São músculos que têm uma boa resistência à fadiga, né? A gente pode estar, onde a gente respira direto, a gente não está. São músculos com uma boa resistência à fadiga. O fluxo sanguíneo e a densidade capilar são elevados, né? Porque está sempre. E tem uma maior capacidade oxidativa. Na inspiração, tu vai usar quais músculos? O diafragma, que vai fazer o rebaixamento. O diafragma ele é um guarda-chuva, assim. Quando tu inspira, ele contrai e ele vai ficar aqui, ó. Retificação do diafragma. Os intercostais e os escalenos, que vão ser responsáveis de levantar o externo e fazer aquele movimento de alça de baixo. O esternocleidomastoide, trapézio e peitoral são os músculos acessórios. Isso aqui, geralmente em criança ou pessoas que estão com dificuldade respiratória, tu vai ver que ela tá usando esses músculos aqui. Então, tu vai usar somente quando tu tá um paciente com dificuldade respiratória. Não é o normal. Esse vai usar os abdominais e intercostais internos e, basicamente, é a desativação lenta e gradual dos músculos contraídos. Então, no momento que tu relaxa, tu faz a respiração. Quem confunde inspiração com expiração, eu vou te ensinar de uma forma que nunca mais tu vai esquecer. Pensa, o que começa com tu quer longe, é o que sai. Eis é o que sai. Eis é o que sai. Ah, pensou do teu ex agora? Exatamente. Então, é o expiração é o ar que sai. Então, jamais tu pode errar isso. Ó, então tá ali os músculos para fazer esse movimento. Perfeito. A mecânica respiratória. Os pulmões possuem propriedades elásticas. As fibras de colágeno, elastinas, então formam um arranjo geométrico. Todas as estruturas dos pulmões encontram-se interligadas no tecido conjuntivo. A tensão superficial é produzida pelo surfactante. A lei de Hooke, né, a variação da compressão do volume diariamente proporcional à força de pressão aplicada até o limite elástico a ser atingido. Complacência. O que é complacência? Complacência é a capacidade de expandir. Olha que interessante. O pulmão tem que ter essa capacidade, ele tem que expandir. Todavia, é dividindo a variação do volume pela pressão pulmonar. A complacência é a inclinação à curva do volume de pressão. Complacência aumenta a complacência, né? Avança a idade, enfisema pulmonar. Diminuição da complacência, fibrose pulmonar, pneumotórax e ausência de surfactante. Porque se não tem surfactante, aquele alvéolo está colabado. Se a fibrose está mais denso, então está diminuindo a capacidade de expandir. Inspiração, ela é calma, então é um processo ativo, tu inspira. Os músculos, a contração dos músculos diafragma intercostais aumenta o volume intratorácico. Isso aqui, tu aumentou o volume dentro do tórax, o pulmão fica mais expandido. A pressão interna das vias torna-se ligeiramente negativa. Se ela se tornou uma pressão negativa e lá fora está positivo, ó, tem uma maior pressão, o ar vai tender a ir para cá. Ficou quase um rostinho.
O ar vai fluir, a pressão alveolar fica negativa. Na expiração, ela é calma, o processo ativo. Estou falando quando eu falo de calma, não estou falando de processo, pode também fazer uma expiração, forçar. Quando tu assopra, tu está forçando. Mas agora, quando está processo calmo, ela depende do relaxamento dos músculos, deve ser descontraído. Depende do parcial da elasticidade do pulmão, então se um elástico vai ter a capacidade de... Por isso que aquele pulmão do efizematoso ele é um pulmão gigantesco, né? Quando a pressão interna das vias torna-se ligeiramente positiva, o ar flui para fora. Deu até falando então aqui, o ciclo ventilatório. A expiração, e aí tu pode fazer um movimento forçado, né? Profundo, utilizando os músculos acessórios. Então, quando tá forçando, tu pode usar essa musculatura forçada. Então, isso vai ser, ou tu faz isso propositalmente, né? Tu tá forçando uma inspiração, tu tá forçando, ou às vezes o paciente está em sofrimento respiratório também, né? A inspiração forçada é ativa, os abdominais intercostais contraem, aumentando a velocidade, que é a questão de assoprar. Se tu relaxar, tu faz uma inspiração, e se tu assoprar, tu assoprou. Então, tu tá forçando, por isso que é ativa. Volumes e capacidades, então vai de 18 a ciclo ventilatório por minuto, vai depender da idade, sexo, superfície corporal, atividade física e postura. O volume corrente que entra e sai cada ciclo de 350 a 500 ml. O volume de reserva respiratória é o volume máximo que pode ser inspirado, volume corrente. O volume de reserva expiratória é o volume máximo que pode ser expirado. E o volume residual é o ar que permanece nos pulmões até na respiração forçada. Então a gente não consegue tirar todo o ar, senão colabava. O ciclo, né? Então vai da questão do tempo, volume. O repouso também ali, o volume, a capacidade, alguém. O espaço morto. O espaço morto é uma coisa bem interessante. Lembra lá que eu falei que existem zonas que não tem troca? Pois bem, o nome disso chama-se espaço morto anatômico. Todas as regiões onde não existe troca. Não tem troca gasosa, esse espaço ele é morto. Não houve troca. Espaço morto anatômico. Anatomicamente precisou chegar até aquela região, apenas conduziu, né? Essa parte anatômica conduziu até a parte trocar. Então a gente chama anatômico. Fisiológico, volume de gás que não está sendo equilibrado com o sangue. Fisiológico vamos tentar desenhar um alvéolo bonito aqui e um capilarzinho aqui para troca. Vou tentar desenhar conta cor. Vamos desenhar conta cor. Vermelho. Um capilar está aqui. Concorda que tu vai ter oxigênio aqui. Vou dizer e vou dar essa cor aqui. Aqui. E aqui tu vai ter CO2. Existe uma troca. Esse aqui vai para cá e esse daqui vai para cá. Tu tem essa troca. Só que o fisiológico tu não consegue trocar 100%, porque à medida que aumenta a concentração de um aqui e diminui do outro, essa troca fica equilibrada. É a mesma coisa, é um equilíbrio. Isso aqui tenta entrar em equilíbrio. Se existe uma diferença muito grande, essa troca acontece rápido. Mas cada vez que fica mais próximo da mesma concentração, essa troca começa a ser alterada. Né? Olha, não tem mais por que trocar. Então, não consegue mais trocar. Isso a gente vai chamar de espaço morto fisiológico, que é o volume, a ventilação desperdiçada. Tu tinha oxigênio aqui, mas tu não conseguiu trocar. Por quê? Porque tu não conseguiu trocar com CO2 aqui. Então, a gente não consegue zerar. Entendeu? Senão tu respiraria e tu zeraria. O que eu solto de desprezo é somente gás carbônico. Não. Também desprezamos na inspiração oxigênio. Então, divide o mesmo valor. Ventilação pulmonar, então vai ter ventilação, então vai ter no alvéolos do ápice, tem maior repouso e menor complacência. Já os alvéolos da base, ele vai ter o menor repouso e maior complacência. Complacência é a capacidade de se expandir. O que está na base, né? Ápice pulmonar, desenhar um pulmãozinho aqui. O desenho ficou ruim, né? Mas é o que dá para oferecer. Então, tu tem a questão do ápice, a parte média aqui, ó, e a base. Então, obviamente, o da base ele vai ter uma maior capacidade de se expandir. A questão de pressão, então, tu vai ter uma menor pressão na ápice, maior pressão na base.
A perfusão sanguínea, a mesma coisa, né? O ápice tem maior, a base tem maior. A distribuição, né? Tu vai ter, então, a perfusão. Bonitinho aqui, a circulação, modelo dos ondas capilares. Zona 2, muita dificuldade de fluxo sanguíneo. Zona 3, não haveria dificuldade, pois a pressão seria maior do que o alveolar. O controle da respiração. Eu sempre digo que a respiração ela é tão, vamos dizer, importante que ela tem vários tipos de controle. Perfeito? Então, autorregulação respiratória, de acordo com a perfusão. Vai ter receptores, centros respiratórios no tronco encefálico, controle respiratório pelo córtex e controle respiratório no diafragma. Vários mecanismos. Então, quando diminui o oxigênio, né, tu vai fazer uma inspiração. Então, mudanças da pressão de oxigênio afeta os vasos sanguíneos pulmonares. Mudança na pressão alveolar afeta os brônquios pulmonares. Ventilação e perfusão atuam com uma forma desincronizada. Então, no momento que acontece isso, vai tentar corrigir. Diminuição da pressão, tu vai ter uma vasoconstrição das arterias pulmonares. E aí tu vai. E uma pressão de CO2, né? Vai ter uma broncodilatação. Tu vai ter os quimiorreceptores, né, centrais, que vai estar lá no bulbo, que vão ser sensíveis a quem? A o CO2. Aumentou o CO2, ó, é um sinal que tem que respirar. Eu sempre digo ali, é aquela competição de quanto tempo tu fica sem respirar. Há quanto tempo tu fica? Tu consegue? Por mais que a gente comande na respiração, a gente fica sem respirar, mas chega um momento que a gente vai respirar porque a gente vai pedir uma atuação dos quimiorreceptores lá no bulbo, e aí não tem o que fazer, né? No momento que essa pressão chega tão alta que tu, olha, vai ter que respirar. E aí vai ser. Os quimiorreceptores periféricos, então tu vai ter nos corpos carotídeos, aórticos, sensíveis ao oxigênio, CO2 e H+. Os carotídeos não aumentam na estimulação respiratória, mas abaixo ali a pressão vai alterar. Receptores de estiramento pulmonar, adaptação lenta, né? Musculatura lisa traqueias, informam que o grau de insuflação pulmonar devia nervo vago, reflexo da insuflação, né? Bauer ajuda o término da expiração. Adaptação rápida, então vai ter uns estímulos inalatórios, gases, vapores, irritantes, mecânica, estamina, então é aquela questão da tosse, né? Quando não tem como, vamos dizer, tu vai, se algo te incomodou respiratoriamente, tu vai tossir. Mas como assim? Tu pode forçar uma tosse? Sim, tu pode tentar, força, ela tossiu. Assim, mas ao mesmo tempo, quando algo te irrita, aquilo ali acontece naturalmente, ou sem que tu tenha comando por causa disso, né? Porque tem receptores de irritação. E o justa capilares, né, que é a localização entre os capilares, estimulados pelo processo inflamatório, então pela congestão, vaso pulmonar e pelo edema, responsável pela taquipneia durante a congestão e edema pulmonar. Então, o paciente que está respirando rápido é taquipneia. Outros receptores, né, vias aéreas superiores, nariz, faringe, respondem à estimulação mecânica e química. Resposta reflexa quando estimulados a tosse, espirro e bronquios. É a mesma coisa da tosse, do espirro. Receptores articulares, então movimento durante o exercício, então a gente vai ter. Sistema gama, localização no fuso muscular, responde ao estramento muscular, inspiração profunda. Nos receptores, que provoca a dor, né? A dor provoca a apneia. Em seguida de uma hiperventilação, aumenta a temperatura. É aquela questão que quando o cara leva uma pancada, esmaga o dedo, tu tranca a respiração. Tu pensa aquilo ali? Não. Automaticamente tu tranca por uma dor, pelos receptores de dor. É muito legal isso. Centro respiratório no tronco encefálico, então vai ter o grupo respiratório ventral e o grupo respiratório dorsal. Então, eu não vou aprofundar muito nisso, só para dizer que existem vários modelos, vários centros de cuidados. Por quê? Porque a gente quer, vamos dizer, é uma mecânica muito complexa. Se tu começar a fazer exercício, tu precisa oxigenar mais, então vai estar lá nos músculos. Se tu está num ambiente, tu está com muito gás carbônico, tu vai também ter. Se tu tem ali, tu vai estar lá no bulbo, tu vai estar, olha quantos sistemas respiratórios para funcionar 100%. Controle da respiração pelo córtex, né, o controle voluntário do comportamental, o córtex. Sistema ativador da reticular, estimula durante a vigília, né, medula axônios, aí vai ter os estímulos. Os tratos descendentes, os cortes também podem controlar a respiração diretamente pelo independente tronco encefálico. Então, são vários, olha como que legal, né? Tu tens a concentração de oxigênio arterial, quando baixa essa concentração, produção de CO2 e a pressão de CO2. E aí tu vai desencadear todo o mecanismo para poder respirar.
Perfeito, galerinha. Forte abraço. A aula ficou longa, mas acredito que eu falei tudo que tinha que ter falado de sistema respiratório. Até a próxima. Tchau, tchau.